E aí, pessoal? Hoje a gente vai tratar de um assunto bem importante. A gente vai usar muito esse assunto ainda. Inclusive, é um dos mais utilizados hoje dos operadores lógicos, que é o if e else. O if e else, então, é uma condição. O que isso quer dizer? O if é o nosso se. Se a nossa condição for verdadeira, então executa tal coisa, certo? Então, if se a nossa condição for verdade, então a gente vai executar alguma coisa. Mas a gente tem o else. E o que é o else? É o senão. Então, aqui a gente tem um se e a gente tem um senão aqui. Então, if se a nossa condição for verdadeira, a gente executa essa primeira linha aqui, certo? Se não, ou seja, se a nossa primeira condição não for verdadeira, aí a gente executa a segunda linha aqui. E a gente ainda tem esse tipo de estrutura que é um pouquinho mais complexa, que é if, o se, tá? Então, se o nosso se a nossa primeira condição for verdadeira, a gente executa ela. Mas a gente tem um else if aqui, ou seja, se a nossa segunda condição for verdadeira, a gente executa a segunda condição. E caso nenhuma das anteriores seja verdadeira, ou seja, nem a nossa primeira condição, nem a nossa segunda condição, aí a gente executa o nosso else. Então, basicamente, é um se e um senão, que pode ter mais de um if. Então, se uma coisa executa, senão outra coisa executa. Como é que isso se aplica no código? Vamos dar uma olhadinha lá no nosso código para a gente ver. Vou criar a nossa nova classezinha. Estrutura if else. Vou chamar ela de if else para vocês sempre if else. E é o seguinte, vou chamar aqui a nossa variável de idade. A gente tem um int idade que é igual a 30, certo? A gente vai fazer o seguinte, se a nossa variável idade for maior ou igual a 20, a gente imprime, você é maior de idade, 18, vamos dizer 18. Se a nossa idade for maior ou igual a 20, a 18, a gente imprime, você é maior de idade. Se não, a gente imprime, você é menor de idade. Como é que isso ficaria? If idade, a nossa variável idade for maior ou igual, olha os operadores aqui, a 18, ou seja, maior de idade, certo? A gente retorna não, aqui a gente ainda não tem retorno. A gente imprime system.out.println, você é maior de idade. Caso else a idade seja menor que 18, eu não preciso nem colocar isso aqui. Ele já sabe que se for menor ou que 18, então ele já vai imprimir. Você é menor de idade. E ele vai imprimir, então, você é maior de idade. Se eu colocar aqui a idade como 15, ele vai imprimir que eu sou menor de idade. Você é menor de idade. Beleza? Vocês entenderam? Ó. Se a idade for maior ou igual a 18, ele imprime, executa alguma coisa. Se não, ele vem aqui e executa outra coisa. Mas como é que a gente combina isso com algumas coisas, por exemplo? Está chovendo. Vamos fazer o seguinte. Vamos combinar isso aqui com um operador de negação. Vou fazer o seguinte. Se comentar essa parte aqui, depois vocês podem descomentar. Vamos fazer aqui o boolean, que se chama está chovendo. E ele é um true, ou seja, está chovendo. Então, if se estiver chovendo, se está chovendo, vamos fazer o contrário, para a gente usar a negação. Se não está chovendo, ó, o não aqui, não está chovendo, tá?
se não está chovendo. Então, a gente imprime um. Vamos sair para passear. Agora, e se estiver chovendo? Deixa eu ver aqui. Mas e se estiver chovendo? Se não estiver chovendo, a gente vai ficar em casa. Então, system.out.println, vamos ficar em casa. E aí, nesse caso, o que vai acontecer? Como o nosso boolean é true, ou seja, está chovendo, ele vai imprimir isso aqui, ó, vamos ficar em casa. Porque o nosso primeiro se é se não, ó, olha, é importante entender isso aqui, ó, se não está chovendo, imprime isso. Deixa eu fazer a impressão aqui. Ó, vamos ficar em casa, porque tá chovendo. Então, só se não estivesse chovendo é que a gente ia sair para passear, certo? Vamos usar um exemplo aqui de e. Vamos dizer assim, ó, se tem dinheiro, e aí tem dinheiro é true, tem dinheiro. E se tem cartão? E não tem cartão, é false. Opa. Agora, if, se tem dinheiro, ok, aqui eles têm. E tem cartão, se tiver os dois, tá? A gente tá usando um e aqui. Aí a gente diz assim, pede um iFood e um Zé Delivery. Ou seja, a gente pode gastar bastante, tem os dois, tem dinheiro e tem cartão. Agora a gente vai usar um else if aqui. Se só tiver um dos dois, se tem dinheiro ou tem cartão, certo? Ou seja, se tiver ou dinheiro ou cartão, aí só pede o iFood. Vamos deixar o Zé Delivery para um outro dia. E se não tiver nenhum dos dois, aí, sinceramente, pede nada porque tá sem dinheiro. Não pede nada. O que vai acontecer aqui? Esse carinha aqui, nosso programador, ele tem dinheiro? Tem dinheiro. Mas ele tem cartão também? Não, ele só tem dinheiro. Então, essa condição aqui não é atendida, porque ele não pode pedir um iFood e um Zé Delivery, porque não tem o E aqui, não é atendido, tá? Agora, ele tem dinheiro? Tem. Ou tem cartão? Não, ele não tem cartão, mas a gente já atendeu a condição aqui, ó. Tem dinheiro, e não precisa atender as duas, só precisa atender uma aqui. Então, se ele tem dinheiro ou cartão, pede um iFood. E se ele não tivesse nenhum dos dois, aí não pedia nada. Provavelmente ele vai poder só pedir um iFood, porque ele tem dinheiro, mas não tem cartão. Vamos executar aqui. Ok, ele vai só pedir um iFood. Se a gente colocasse tudo falso aqui, ou seja, ele não tem dinheiro e nem cartão, pelo amor de Deus, não dá pra pedir nada? Não gasta dinheiro com iFood. Ó, não pede nada. E se ele tivesse dinheiro e tivesse cartão, aí ele pediu um iFood e um Zé Delivery. Entenderam o if else? É muito simples. É somente uma verificação de se a condição for atendida. E onde é que está a condição? Aqui, entre parênteses. Se a condição entre parênteses for atendida, aí executa o que está aqui. Se não, vai executando conforme as condições que são passadas aqui. Então, é sempre um C e um C não. Ou um C e um C não. Geralmente é isso, tá? Muda muito pouco e geralmente são usados os operadores, como o e, o ou, o maior ou igual. Olha aqui, a gente usou vários. A gente usou o e, a gente usou o ou. Aqui no está chovendo, a gente usou o operador de negação, se não está chovendo. Aqui a gente usou o maior ou igual. Então, a gente usa muito esses operadores e usa muito esse condicional, que é o if else. Deem mais uma olhada nisso aqui. Testem melhor isso aqui, façam outras condições, vão brincando com esses condicionais aqui, porque isso aqui vai ser muito utilizado no dia a dia. Olhem essa aula de novo se for necessário.
Entendam essas condições. O se e o senão é muito importante. E na próxima aula, a gente vai falar um pouco sobre o switch case, que é uma outra estrutura condicional. Até a próxima aula.